Falar então dessas ferramentas aí, né, para ajudar médicos aí a aumentar a resolutividade dos seus pacientes e também aumentar, por que não, qualidade de vida, aumentar sua satisfação com a medicina. Bom, existem realmente possibilidades para os médicos hoje em dia, né? De acontecer isso que está dizendo, de aumentar suas possibilidades de tratamento, principalmente na dor, que isso foi sempre. Eu diria assim que a dor é algo que é uma das coisas mais importantes que os médicos enfrentam, né, como desafio. Porque a maioria das pessoas que nos procuram no consultório, a maioria realmente procura porque tem alguma coisa incomodando, e a maioria dessas coisas incomodando são as dores. E durante, assim, pelo menos na minha formação, eu tenho certeza que na tua, eu saí muito frustrado da minha graduação, no sentido de, poxa, aquele paciente que está tomando remédio, recebendo meu primeiro emprego, digamos assim, recebendo os pacientes, né, tomando remédio há anos para dor, e me questionei, poxa, para que eu fiz medicina então? Se é só para repetir a receita? Ou, quando os casos mais graves, encaminhar para outros especialistas, que na verdade, muitas vezes eu recebia de volta o paciente sem melhora. Eu tinha feito até talvez uma cirurgia. Enfim, para Sim. mim era algo bastante frustrante desde o início. Então, eu sempre procurei alguma coisa, sempre acreditei que não podia ser assim, que tinha algo que faltava ser descoberto por mim, talvez, né? No sentido assim, para mim, usar meus pacientes. Talvez já existisse e eu não tivesse escutado falar ainda dessas coisas. E realmente comecei uma busca, viu, de saber o que é, como é que eu posso melhorar isso? Eu não posso me conformar, e nunca fui conformado com isso, que a medicina terminava ali para mim. No sentido assim, eu ia até um ponto e não consegui resolver. E mesmo que eu encaminhasse para outros especialistas, então, de determinadas áreas, óbvio, relacionadas àquela queixa que o paciente tinha, e muitas vezes voltava, feito algum procedimento, mas ainda com as suas dores. Então eu comecei a pensar, será que a homeopatia ajudaria meus pacientes? Fiz o curso de homeopatia, me formei homeopata, não fiz a prova de residência porque eu trabalhava muito em posto de saúde, aliás, me formei em medicina de família, médico de família. A consulta homeopática, eu só trabalhava em posto de saúde naquela época, né? Era uma consulta de 1h30, 2 horas. É impossível aplicar esse tipo de tratamento no posto de saúde, impossível. Me dediquei à homeopatia, fiz todo o curso, os anos para chegar no final e concluir que muito bom o curso, excelente, mas não servia para aquele propósito, porque no posto de saúde eu não tinha esse tempo para atender como eu gostaria de atender o paciente e ajudá-lo na dor. Então eu tive que buscar mais coisas, mais coisas. Adorei a homeopatia, consegui resolver alguns casos, mas tudo sem aquele tempo necessário para uma consulta adequada. Uhum. Bom, descobri que talvez a acupuntura me ajudasse. Estava lá eu fazendo curso de acupuntura. Né? Eu cheguei a fazer medicina do trabalho, porque quando o posto de saúde, na minha época, pelo menos que eu me formei, viu Dani? Vinha pessoas pedir atestado para entrar no trabalho. Era dado no posto de saúde. Tá? Uhum. Eu me formei há 30 anos. Então, o que acontecia? Eu ficava intrigado. Será que eu estou fazendo certo? Será que aquela empresa, que eu não estou sabendo nem que empresa é, está dando alguma coisa que o paciente, que o candidato aqui está dizendo para mim que está tudo bem, mas será que aquela atividade que ele vai fazer realmente não vai provocá-lo algo, uma coisa que ele já possa ter? Fiz medicina do trabalho também. Para mim poder, pelo menos, entender o que eu deveria ser feito. E ainda bem que fiz, que não é bem assim dar atestado médico para questões de trabalho. É muito complicado, do meu ponto de vista, é uma das coisas mais complicadas que tem, porque tem que associar o que ele vai fazer na sua atividade de trabalho com o corpo dele. Se ele está apto ou não para aquela atividade, isso muda muito de pessoa para pessoa. Nem todo mundo pode fazer tudo que deseja. Aí veio a acupuntura como uma solução possível. Realmente, a acupuntura me deu uma grande visão
Só que também existia a questão do tempo, né? Eu precisava ser mais ágil. E eu comecei a aprender algumas coisas relacionadas à acupuntura e aprendi que muitas vezes o local da dor do paciente não é o lugar onde originou a doença do paciente. Primeiro que a acupuntura vê o corpo como um todo, isso já foi para mim, a homeopatia também. Então eu já estava na minha cabeça assim, o corpo é uma coisa só. Eu não posso, por exemplo, separar um paciente que tem uma dor no ombro de um paciente que tem uma dor no tornozelo, uma outra patologia. Provavelmente está tudo interligado. Então isso sim fez a diferença na continuidade do meu processo de aprendizado e na busca de resolver a dor crônica dos meus pacientes. Até que eu concluí que o paciente que vinha com uma dor no ombro, eu começava a procurar outras dores que ele não referia. E comecei a achar dores, por exemplo, no membro inferior. E como eu tinha já o conhecimento de acupuntura e também já tinha assistido alguns cursos, né, de pessoas que pensavam parecido na neurofuncional, neuromodulação, comecei a testar esses músculos. E eu via que tratando na perna, o músculo Y podia resolver a questão da dor. E daí começou a aparecer pacientes com dor, e eu comecei a testar com a mesma dor parecida e começou, opa, aqui está uma ligação. Se tem uma ligação para o músculo, depois chegou um paciente com hemorroidas, eu comecei a procurar nos membros inferiores, onde é que podia ter alguma coisa, algum músculo que estivesse ali, e achei, tratamos, as hemorroidas apareciam, as fissuras anais apareciam nas mesmas coisas. Eu comecei a pensar, caramba, tá tudo conectado mesmo? E comecei a estudar exatamente as vias de conexões. E cada vez mais fiquei mais resolutivo. E hoje, a partir então de 30 anos, né, de formado, mas digamos assim, sei lá, uns 20 talvez nesse tipo de pesquisa, há 5 anos eu comecei a colocar para colegas médicos, né, o que eu estava concluindo, apesar de ter feito alguns cursos também que me ajudaram muito, né, e a resolutividade cada vez maior, cada vez maior. Hoje eu tenho uma pós-graduação também em neuromodulação, onde eu ensino técnicas neuromodulatórias, onde o colega tem a possibilidade de resolver situações que até então, se não tem esse conhecimento, não vai conseguir resolver. É absurdamente interessante a resolutividade que nós obtemos com esse viés, né? De procurar em outros lugares. Eu atendi, por exemplo, nesse fim de semana, eu estava dando um curso em São Paulo, desde sexta, sábado, domingo, só para exemplificar, tá, Pedro? Talvez tenha algumas perguntas sobre isso para fazer também. Pode fazer, mas só para exemplificar. Eu atendi um paciente que tinha queixas, né? Como se fosse neuralgia do trigêmeo, nos dois lados da face. Neuralgia do trigêmeo está acostumado com um lado só, né? Ele tinha feito já uma cirurgia e não resolveu a questão da dor. E no curso, eu dou o curso com pacientes, daí esse curso era com pacientes, então foi um dos pacientes que eu atendi. Eu dou o curso com o paciente e vou explicando como é que é o raciocínio, né? Para os colegas, os médicos que estão fazendo o curso. E a gente conseguiu que ele saísse dali zerado de dor daquela sessão, tá? Porque era a região do trigêmeo, mas os locais que estavam em disfunção, que deram uma dor nesta região, poderia ser a distância. E eu consegui localizar esse local até relativamente próximo, foi no pescoço, mas com uma resolutividade muito interessante. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, eu atendo em São Paulo também, numa clínica onde eu tenho 14 ortopedistas. Os casos que eles têm um pouquinho mais de dificuldade, assim, que vão atendendo até parar e de repente já fizeram ou não fizeram cirurgia, eu atendo nas segundas-feiras e a partir dali eu indico alguma coisa, os colegas seguem fazendo e muda também, até às vezes evita cirurgias, tá? Então esse tratamento pode evitar cirurgias. Evita também exames. A gente aprende a olhar o corpo e procurar no corpo as disfunções. Quase que não precisa de exames médicos, no sentido de imagem. Por quê? Porque se eu estou dizendo para ti, Wildre, que geralmente o local que dói não é o lugar que eu vou tratar, adianta pedir um exame naquele local? Não. Exato. Então, assim, o que a gente aprende na graduação? Examina o local, faz exames local, e aí aparece exatamente imagens aqui. Porque já está em disfunção também, mas em consequência de uma
à distância que não se manifesta da mesma forma que se manifesta aqui. Aí, de repente, tu vai perguntar, tá, mas como é que isso acontece? Nós temos níveis de ação muscular, nós temos os músculos de mobilização, que é aquele que nós usamos as mãos para pegar as coisas, e, obviamente, que os da mobilização são aqueles músculos que têm a maior capacidade de reconhecer, de buscar, de precisão. Então, eles precisam, no músculo de Penfield, né, nós vamos dizer, a mão lá é enorme, porque precisa realmente muitos neurônios para ter sensibilidade, a força, saber se aquilo está quente ou está frio. Então, os músculos mobilizadores servem para isso, né, para você buscar as coisas. Só que, para eles funcionar, tem que ter a escápula, no caso da mão, bem estabilizada no tórax. Então, nós temos uma outra categoria de músculos, são os estabilizadores da escápula, para permitir que você faça a ação com o seu braço com o menor gasto energético possível. Então, você está mais funcional. No momento que há alguma instabilidade nos músculos estabilizadores, você muda a posição da escápula e você precisa de mais gasto energético para fazer a determinada função e, obviamente, diminui a vida útil desse músculo, ele se lesiona. Então, os mobilizadores é o que lesionam primeiro. Então, por isso que é aqueles que o paciente vai se queixar. Eles estão lesionados primeiro. Não são os primeiros a entrar em disfunção. São os primeiros a aparecerem com dor, sintomatologia. E aí você procura ali os estabilizadores, estabiliza os músculos, o braço volta a funcionar, independente se tiver alguma lesão aqui, a dor desaparece. Olha que interessante. E a gente não toca no local da lesão. Não é que você... Só que ele também, se tu parar a pensar, como é que levou esse músculo de estabilizador a sair dessa disfunção? Entrar em disfunção, melhor dizer. Bom, é que tem uma outro tipo de função de sustentação. Aí nós vamos para o tronco e membros inferiores. E às vezes é lá que iniciou algum processo, um pé plano, um pé chato, um pé cavo, um entorse tornozelo, alguma coisa que aconteceu no futuro, ou você usou uma pisada errada, não nota, e depois os músculos começam a fazer compensações musculares, e o seu córtex começa a perceber, porque o córtex atende a demanda de estímulos. Se você quiser aprender um instrumento musical, você tem que treinar. Né? Então, o córtex é uma máquina de aprendizado em relação aos estímulos. Ele se molda, isso a gente chama de neuroplasticidade, em função dos estímulos que ele recebe. Então, basicamente, nós temos a possibilidade, uma mente treinada, de fazer coisas maravilhosas. Tanto é que tem gente que faz coisas belíssimas, né? Porque tem a mente treinada para aquela função. Todas as correlações, todas as conexões, redes neurais estão com aquela habilidade. Esses links são formados. Só que isso ocorre também, Wilder, quando tem uma disfunção. Então, acontece, tem um músculo que entrou em disfunção, por favor. Acontece para o bem, pode acontecer também para o mal. O cérebro, ele não seleciona. Ele não entende se é bem ou mal. Ele recebe o estímulo, ele entende, é o que está precisando. Você falou que é algo que acontece no futuro. Na verdade, é algo que aconteceu no passado que gera essa disfunção. Vamos supor, você torceu o tornozelo. Com 12 anos. Não procurou médico, porque torceu o tornozelo, o pé incha, fica ruim para pisar, dói. Mas a maioria das pessoas, claro, pode até ter fratura no entorse do tornozelo, né? Mas a maioria das pessoas, nem todo mundo procura médico para torcer o tornozelo. Então fica uns dias em casa, de molho, digamos assim, pé por cima e tal. Daqui a pouco ele começa a desinchar, a pessoa começa a botar o pé no chão, começa a caminhar, mas pode ter ficado... Porque o que é o entorse do tornozelo? Você tem você está caminhando e de repente o pé vira. O pé vira porque pegou num buraco, enfim, alguma coisa aconteceu. Não estava previsto isso, então não foi algo consciente. Foi simplesmente um trauma que o pé sofreu. Literalmente isso. Então, aquela musculatura que, por exemplo, a eversora, né, ela é estirada violentamente, provocando uma lesão. Os ligamentos da região também sofrem esse estiramento, essa lesão. Então, isso provoca uma instabilidade nesse local. E isso perdura por muitos anos, às vezes. E ao
fazer essa estabilidade, o corpo tende a ficar o mais funcional possível. Então, compensações musculares começam a acontecer para que a pessoa consiga caminhar, consiga ser funcional. Ao acontecer isso, músculos para cima também vão começar a se modificar o seu posicionamento, o seu modo de agir, até chegar nos mobilizadores. Gera Então, um esse é um efeito processo. em cascata, né? Esse é um processo e que demora anos. Por isso que dor aos 50, a gente chama a idade do condor, né? Por quê? Porque ali se manifestam, depois de anos, disfunções que foram pegos lá para trás. Lá no passado, a pessoa nem lembra muitas vezes. E isso pode representar uma artrose de quadril, uma cirurgia do quadril, por um entorse de tornozelo ocorrido há 10, 15, 20 anos. Só é um exemplo, viu, Vidri? Pode acontecer. Então, no momento que a gente consegue ter, pensar, avaliar, descobrir onde é que é o local e ter um recurso que pode dar um estímulo no córtex e mudar essa neuroplasticidade que foi adquirida pela disfunção, agora tratando essa musculatura que está disfuncionada, com estímulo terapêutico, onde ela volta a ser estabilizada de novo, aí no córtex, todas as redes neurais relacionadas a essa disfunção começam a se modificar também. Então, você traz de volta a funcionalidade para o paciente. E isso tira também a dor. Porque a dor é uma consequência da disfunção. É muito, assim, resumidamente, né? Mas resumidamente mesmo, para dar uma ideia do como é o processo, é mais ou menos isso. E outra coisa, a pessoa vai perdendo a propriocepção, vai caminhando cada vez diferente, com mais dificuldade, e a gente consegue restabelecer novamente todas essas disfunções. É incrível como a neuromodulação pode fazer a diferença. E trazendo aqui para o nosso assunto de hoje, né? Se você tem uma ferramenta, tá, que pode tirar a dor de um paciente que está lá há anos com uma dor. E esse paciente que está há anos com uma dor, ele certamente tem conhecidos que ele já compartilhou com esses conhecidos que sofrem, que tem, os amigos estão presentes para isso. E imagina, no momento que ele começa a melhorar, o que ele vai dizer para esses amigos? Opa, tem uma técnica que funciona. E aí esses amigos também vão para o teu consultório. E se você tem uma maneira de divulgar isso, que aí eu acho que o CVM tem essa grande possibilidade, os consultórios ficam realmente cheios. Isso funciona para fibromialgia, funciona para dores que a maioria dos médicos não consegue tratar, porque é uma ferramenta poderosa na correção das disfunções. E geralmente não é o lugar que dói, que é o principal lugar a ser mexido. Lá também deve ser colocado alguma coisa em ordem, mas o principal é o que gerou essa situação. Isso que vai fazer diferença. Ou seja, atua na causa do Exato. processo, né? E tudo isso, Sidney, foi para essa história que você trouxe foi para dar o contexto o ponto de fala, né? Falando agora do meu lado aqui, né? Em motivos, né? A gente tem motivações parecidas, né? Que é buscar ferramentas que gerem mais resolutividade, que gerem mais qualidade para o atendimento médico. E nessa minha busca eu encontrei as habilidades de comunicação. Essa ferramenta chamada comunicação é algo muito, muito, muito subvalorizado, subaproveitado, subutilizado, subexplorado. Na Concordo medicina, completamente. na nossa formação, no mercado. Né? Como você mesmo disse, né? Acaba tirando se o médico ele está muitas vezes por que eu cheguei nesse lugar de atendimento particular? Cara, eu tinha uma ferramenta chamada homeopatia que eu não conseguia utilizar no contexto que eu estava, né? Eu depois fui atrás de outras ferramentas. Cara, é muito comum o médico ter várias ferramentas para colocar à disposição do paciente, mas muitas vezes, na maioria das vezes, trabalhando em locais onde ele trabalha para os outros, seja no público ou no privado, ele é podado, ele não tem essa liberdade. E o atendimento particular possibilita isso. Uhum. Então,
o médico que consegue ter resolutividade para os pacientes e associado a isso ele trabalha a comunicação dele, seja a comunicação médico-paciente, seja a comunicação, por exemplo, com os seus colaboradores, com a sua equipe, seja uma comunicação como essa aqui nas redes sociais. Cara, se eu fosse resumir o nosso método, o que a gente basicamente faz é ensinar o médico a se comunicar melhor. E ele se comunicando melhor, ele vai conseguir aumentar a adesão dos pacientes, vai conseguir aumentar o alcance da mensagem dele através das mídias sociais, por exemplo, através da internet, vai conseguir fazer parcerias, networking com pessoas chaves, e isso faz, daí o nome do círculo virtuoso da medicina, né? Isso faz com que isso gere uma espiral positiva, porque quanto mais resolutividade, mais pacientes satisfeitos, mais pacientes voltando, mais pacientes indicando, e ele tendo outras ferramentas de atração de pacientes, né, mais parceiros, ele vai com o tempo aumentando a resolutividade, aumentando a marca dele, né, o valor percebido, o valor que ele pode cobrar, podendo trabalhar menos, ganhando mais, e aí ele começa a desfrutar de qualidade de vida, começa a fazer um trabalho cada vez melhor. A gente potencializa o que os médicos têm de ferramenta para atender seus pacientes através de comunicação, e aí comunicação, quando a gente vai olhar para o consultório particular, algumas pessoas segmentam a comunicação em massa, marketing, comunicação com o paciente, vendas, comunicação com os colaboradores, liderança, mas basicamente é isso, liderança, gestão, mas resumindo, é isso. Quando a gente junta esses dois, né, Sidney? Uma ferramenta resolutiva, com uma neuromodulação, com um método validado como o nosso, a gente tem algo muito poderoso em prol do paciente. A exemplificar, né, os alunos meus que têm o teu curso, teus alunos que têm o meu curso, estão voando, literalmente, nas duas situações. Resolvendo a questão de dor, a disfunção, digamos assim, e também tendo uma tranquilidade de vida no sentido de qualidade, no sentido de ter o seu consultório com o rendimento que ele possa realmente abandonar até plantões, né? Eu tenho vários relatos de alunos que estão nessa situação, inclusive que vieram do teu curso e relatos de alunos meus que foram para o teu curso. Eu tenho a pós-graduação, por exemplo, né, onde eu apenas não, eu dou realmente todas as ferramentas neuromodulatórias, que é de 18 meses, e no final da pós eu instruo, olha pessoal, você já tem uma ferramenta poderosa, agora vocês têm que serem vistos, né? Vocês terem que ser notados pelas pessoas, as pessoas que possam realmente procurar vocês e vocês possam se mostrar. O médico tem muita dificuldade em se mostrar, né? Quero te fazer então uma pergunta. Se você pudesse escolher algumas especialidades, áreas de atuação que você acredita que a neuromodulação é como uma ferramenta a mais, né? Imaginando que o médico é o Batman, né? Fazendo analogia aqui. O médico é um Batman e ele tem vários, o Batman tem o cinto do Batman, com várias ferramentas ali. Que em algumas especialidades, eu acredito, e essa é a pergunta, pode fazer uma guinada de 180 graus na vida do médico. Né? Por quê? Porque às vezes esse médico ele está ali, como a gente sabe, de vários exemplos, está atendendo ali por plano de saúde, e o plano de saúde está pagando ali, sei lá, R$50 numa sessão de neuromodulação, quando ele poderia estar cobrando, como a gente tem alunos hoje, podem estar cobrando 10 vezes mais, né? R$5.000, por exemplo, num acompanhamento, né, que é uma das coisas que a gente ensina no nosso método, é a como estruturar um serviço, né, onde o médico e a equipe acompanham de perto, dando todo o acompanhamento, a assessoria para aquele paciente, podendo, por isso, né, cobrar um valor maior. Quais as especialidades, Sidney, que você acredita que, cara, esse médico dessas especialidades, eles tendo acesso à neuromodulação, dominando isso e colocando isso a favor de seus pacientes, pode fazer essa girada e essa mudança realmente de
aumentar, sei lá, em 10 vezes os ganhos desses médicos, por exemplo, aumentando também, obviamente, a resolutividade. Então, eu vou responder não a especialidade ou as especialidades, mas eu vou responder qual especialidade que a neuromodulação não tem, digamos assim, essa possibilidade, tá? Aquela que o médico não atende paciente. Todas as outras têm. Por exemplo, se o médico só faz radiologia e ele não atende o paciente, fica só fazendo diagnóstico, né, ecografia, etc e tal, ele não está atendendo o paciente assim para resolver o problema dele. Ele não precisa de neuromodulação. Agora, aquele médico encaminhou para... Ele precisa. Porque ele encaminhou porque o paciente tem alguma disfunção. Mas se ele quiser realmente ter uma virada, né, no seu tratamento, na sua resolutividade, a neuromodulação pode proporcionar exatamente isso. Então, hoje, eu tenho médicos que são ortopedistas, cirurgiões, que são neurologistas, neurocirurgiões, anestesiologistas, médicos de família. Eu tenho todo reumatologista. Estou lembrando agora do último curso, quem é que estava lá, tá? Então, são médicos clínicos, enfim, homeopatas também que querem fazer algo diferente, com resolutividade maior. Eu tenho todos os tipos de especialidades na minha pós-graduação. Eu estou no segundo ano de pós, a primeira pós, mais de 100 médicos, a segunda pós, mais de 100 médicos estão aprendendo também a neuromodular. Eu tenho mais de 1.000 alunos atualmente, né, que fizeram outros cursos meus, não só na pós ainda não. Então, assim, ó, qualquer médico, independente da especialidade, se atender o paciente, ele, paciente, não sendo um instrumento para outro médico depois receber o seu trabalho, né, como exame, etc e tal. Em 5 anos, tá? Pelo que eu estou prevendo, o colega que não tiver conhecimento de neuromodulação provavelmente vai estar bem atrás da questão do mercado, tá? Porque outros médicos estão aprendendo. Eu recebo os convites, né? Vou palestrar no congresso que vai ter de medicina de família em Maringá, que é o sul brasileiro. No mesmo fim de semana vou estar palestrando num outro fórum de Rio Grande do Norte de atualização médica. Atualização médica está acontecendo, tá? Assim como, por exemplo, qualquer médico também, independente até de ter especialidade, pode se beneficiar com a metodologia que a gente criou. Porque a nossa metodologia, o CVM, que a gente compartilha lá no nosso método. Como o médico faz para atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares. Ponto. É isso. Então, a gente tem desde generalistas, médicos recém-formados, cara, recém-formados, aplicando a nossa metodologia. É aquele colega que já seguia o CVM, a gente está desde 2019 também, a gente começou aqui quando tudo isso era mato aqui, não tinha nada de telemedicina, não tinha nada de marketing médico, não tinha, enfim. E a gente, então, os colegas acompanhavam ali o nosso conteúdo gratuito quando estava na faculdade, aí terminou a faculdade, aí comprava o curso, começava a aplicar e a gente tem exemplos de médicos que, até sem especialidade, no início de carreira, tem resultado. Agora, a minha pergunta foi no sentido de, por exemplo, eu acredito, por pouco que eu sei de neuromodulação, que eu conheci a neuromodulação agora, através de você, eu acredito, assim como no nosso método, tem algumas especialidades, cara, que, tipo, o cara que não, como você mesmo disse, o cara que não tiver, por exemplo, um ortopedista, ou um médico que atua com medicina da dor, um reumatologista que atende pacientes com fibromialgia todo dia, um clínico, um médico de família, algumas especialidades que o carro-chefe dele, 80% dos pacientes que ele atende, são pacientes que têm, por exemplo, dor crônica, que é a principal disfunção que você trouxe aqui. Cara, esse médico, ele vai se beneficiar muito. Ele pode literalmente transformar a carreira dele conhecendo essa ferramenta, dominando essa ferramenta, aplicando essa ferramenta com os pacientes. Eu quero que o colega que esteja lá assistindo a gente ou ouvindo a gente, sei lá, porque isso aqui vai ficar gravado, a gente vai transformar no podcast, por exemplo. Mas quem estiver vendo a gente, ouvindo a gente de algumas dessas especialidades,
que eu citei, que se você quiser acrescentar outros, que ele pode até não, ele pode até entrar no ouvido dele e sair por outro, mas ele vai ficar incomodado. Por quê? Cara, se a gente tem, Sidney, a possibilidade de aprender uma ferramenta que vai melhorar, que tem a promessa, só a promessa. Eu costumo dizer que você não precisa acreditar no que eu falo aqui. Cara, mas me dê o benefício da dúvida. Me dá o benefício de conhecer, por exemplo, o nosso método e aplicar. Dá o benefício da dúvida e aplica. Cara, que pode ser que não funcione. Pode ser que a neuromodulação não funcione. Pode ser que o método CVM não funcione. Mas, meu amigo, e se funcionar? E se você ficar muitas vezes preso no preconceito de marketing errado, vender a medicina errado, neuromodulação, não sei, nunca não li um tratado de neuromodulação ainda. Pô, não sei, será que isso realmente funciona? Você pode ficar preso nisso, nesse e se, ou você pode se dar o benefício da dúvida e dizer, cara, deixa eu saber mais disso, deixa eu estudar mais sobre isso, deixa eu aplicar isso aqui para ver qual é o resultado. Para algumas especialidades, por exemplo, no nosso caso, Sidney, cara, vou dizer, o médico que tiver que trabalhar com procedimento cirúrgico, o médico que trabalhar com pacientes com doenças crônicas, que tiver acesso ao nosso método, cara, a gente tem dezenas de depoimentos, de lives que eu fiz pessoalmente, com dezenas de médicos que estavam antes faturando, sei lá, 0 de particular, 5 mil, 10 mil por mês, que hoje estão faturando 30, 40, 50, 100 mil por mês, depois que aplicou a nossa metodologia. Então a gente está falando de aumentar 5, 10 vezes mais os ganhos, cara, em detalhe, sem aumentar tempo de trabalho, sem fazer esqueminha, o foco total no paciente, fazendo realmente a diferença na vida dos pacientes. Porque essa é a diferença do particular, né, Sidney? Se você oferece um serviço que não gera resultado para o paciente, será que esse paciente volta? Ele vai pagar 5 mil reais de novo? Como é o que acontece hoje com a Elisa, que os pacientes estão pedindo para renovar os programas de acompanhamento com ela? Pô, se não funciona, por que alguém tira 5 mil reais do bolso para dizer, não, doutor, eu quero pagar de novo? Essa é uma das vantagens do particular, porque o mercado, ele é que nem o nosso método. Se o seu curso, se a sua pós não gera resultado para os seus alunos, por que você tem aluno renovando da primeira pós para a segunda? Por que eu tenho alunos renovando pela 4ª vez a minha mentoria? Porque gera resultado. Isso abre um leque, né, Sidney, eles já estão sem enxergar, né, as famílias principalmente, os pacientes principalmente também, sem enxergar uma saída, né, cara? Muitas vezes dependendo de medicamentos caríssimos, medicamentos que têm a sua importância, a sua resolutividade, mas que muitas vezes no longo prazo acaba trazendo outras consequências, né? Outros problemas e que estão já, assim como alguns alunos falam pra gente, né? Tipo, que já não viam mais nenhuma luz no fim do túnel. Já estão pensando em desistir da medicina. Tem pacientes que estão desistindo também da medicina no sentido de achar que não tem mais saída. E para esses pacientes, essa neuromodulação eu vejo como uma luz no fim do túnel também. Mas deixa eu trazer mais um exemplo fantástico que aconteceu, né? Tem 500 exemplos, então tu vai falando, eu vou lembrando aqui alguma coisinha e, poxa, você vê. Para quem quiser me acompanhar no YouTube, tem um podcast que eu fiz há poucos dias, menos de 15 dias, eu acho, de uma coisa muito interessante que aconteceu. Um menino... Fala o nome do teu podcast para ficar gravado aqui também. Bota o meu nome no canal do YouTube. E é um podcast que eu falo sobre síndrome de dor complexa regional com a mãe de um paciente de 14 anos. Quando ele começou comigo, ele começou em novembro, num curso presencial que eu dei em São Paulo, ele veio ser atendido por mim, e o menino já há 2 anos não botava o pé no chão. Ele não conseguia botar o lençol sobre o pé, de tanta dor. E eu comecei a atendê-lo no curso, né? E quando eu vou a São
Paulo é uma vez por mês, então atendi novembro, dezembro. Janeiro eu estava em Fortaleza, não fui, foi o curso que tu foi lá, não fui a São Paulo. Então fui em fevereiro, fui em março, em julho, em abril ela não pôde ir porque ela ficou doente. E daí, em julho, eu fiz o 5º atendimento nele. O menino tá andando de bicicleta, tá acampando, tá calçando sapatos, tá caminhando. E antes não podia tocar o pé no chão, não podia colocar um lençol sobre o pé. Uma síndrome do complexo regional, que na literatura não tem tratamento. Tá? E a neuromodulação foi capaz. E qual era então o futuro provável quase certo dessa criança, se não fosse a neuromodulação? Ia para o hospital fazer morfina, por causa da dor. Desde que eu comecei a atendê-lo, nunca mais teve que ir para o hospital. É tão poderosa a neuromodulação que eu consegui fazer de mês em mês e foi possível superar isso. Então, isso que já tinha feito uma cirurgia de simpatectomia, ou seja, já tinha retirado uma possibilidade de ajuste. Tinha cortado uma via, né? Exato. Então, a neuromodulação realmente é muito poderosa. Para essa criança, você tivesse organizado um acompanhamento onde você acompanhasse ele semanalmente, estruturasse um pós-consulta, para você estar orientando, você e a sua equipe orientando esse paciente, essa família. Enfim, o que mais for, tipo, uma parceria sua com um fisioterapeuta, por exemplo, caso fosse necessário, e você tivesse semanalmente, ao invés de a cada bimensal, ao invés de bimensal, apenas com esse acompanhamento pontual, ao invés disso, você estruturasse esse serviço como eu estou descrevendo, algumas coisas, qual a chance desse paciente melhorar mais rápido? Com certeza, o ideal para ele seria 1 a 2 vezes por semana e provavelmente 30 dias estaria com outra perspectiva. Que a gente está juntando as duas coisas. Esse relato que você trouxe, eu tô criando a possibilidade da gente juntar isso, o nosso método. Não tenha dúvida que isso ia acelerar enormemente as respostas, os resultados e quem é que ganha com isso? Com certeza. Consequentemente, o valor desse médico, o valor desse serviço, o valor percebido por isso vai lá para cima. É o que está acontecendo com Elisa, com Luciana, com Domila, com Saliciano, com os nossos alunos em comuns. Eles estão fazendo um serviço acima da média e estão sabendo como passar essa percepção de valor, como cobrar, como entregar. Exatamente. A gente tem que usar a tecnologia não para substituir o nosso trabalho de examinar o paciente. E, infelizmente, pelo caminho mais fácil, às vezes, os pacientes... se não apareceu no exame, não tem nada. É coisa da tua cabeça. Nada disso. É sinal que o médico não procurou direito, não se encontrou muitas vezes, né? Eu sempre disse para o paciente, eu sempre entendi a dor do meu paciente. Eu sempre disse para ele, olha, fui sincero sempre, né? Eu ainda não localizei, mas eu vou continuar procurando. Tu existe isso, tu tem, que eu ainda não localizei. E eu estou fazendo todo o esforço do mundo para localizar o que tem. E onde é que está a solução? Pegando a fibromialgia como exemplo aí, cara, o que eu vejo, né? Do meu ponto de vista, não é a verdade, é só a minha perspectiva. É um paciente que tem uma dor, que a gente dá até difícil de caracterizar essa dor, mas é uma dor muito séria, incapacitante. É só a gente lembrar quando a gente adoece, como é que a gente fica o nosso ânimo quando a gente está doente? A gente fica para baixo, a gente fica mal. Agora imagina o paciente que passa a vida inteira com isso. Uma dor da alma. A Ana está falando aqui, ó. A Ana Cristina vem para mim. Então, e aí, Cid, né, se a gente fizer um exercício rápido de se colocar no lugar de um paciente com fibromialgia, um paciente que está, às vezes, há décadas procurando ajuda, cara, sofrimento. E sem ter isso resolvido, em algum momento essa pessoa vai ter essa questão física vai acarretar num problema de saúde mental. E é por isso que está muito interligado. É por isso que o que eu já escutei até de alunos nossos, cara, eu quero a distância de paciente com fibromialgia porque é um paciente difícil. Não é que a fibromialgia, não é que o paciente com fibromialgia seja um paciente difícil, é que a gente não se preparou,
A gente não, a maioria, assim, eu estou colocando a gente, o médico de uma forma geral, não está preparado para atender esse paciente. Eu junto o conhecimento que você está trazendo, que é o conhecimento técnico, de como resolver esse problema, mas eu associo, Sidney, aí eu puxando a sardinha para o meu lado, que é o que eu faço também aqui no CVM, o conhecimento de comunicação. Porque, por exemplo, você está trazendo, o que eu estou escutando do que você ensina aos seus alunos? Cara, vamos examinar melhor esse paciente, vamos ver as vias aqui, vamos ver o grupo muscular, nananã, não sei o quê. Então, eu vejo você resgatando a importância do exame físico. Uhum. E dentro do meu método, um dos pilares do meu método é técnica de consulta, que eu aprendi lá na medicina de família. Com muito orgulho também. E uma das coisas que eu ensino dentro das técnicas de consulta é a escutar, cara. A ouvir. E a comunicação tem que ouvir. E a gente, 80% é ouvir, né? e a gente tem que ouvir sem os nossos filtros. Para entender Exato. o que a gente quer dizer. Exato. Agora, o primeiro filtro da maioria dos médicos que não estão preparados para ouvir é o quê? Paciente é difícil. Uhum. Deixa eu logo pedir um monte de exame e liberar ele para eu poder... Qual é a revolução que você está causando, que a gente está causando, que os nossos alunos estão causando? Natasha Valente, dá nome aqui aos nossos alunos, até porque eles merecem. Natasha Valente, uma médica de 30 e poucos anos, lá de Belém, conterrânea aí da Ana Cristina Vendramini, minha aluna da mentoria, está no 3º ciclo de mentoria, sua aluna também, da neuromodulação. Cara, está controlando os pacientes com fibromialgia, está deixando os pacientes sem dor, em Belém, no Pará. Quem quiser ir lá no Google Meu Negócio da Natasha Valente, bota aí Natasha Valente Belém, você vai ver o Google Meu Negócio, você vai ver lá inúmeros depoimentos dos pacientes falando assim, eu estava há anos com dor, nada melhorava. Depois que eu que eu comecei o acompanhamento com a doutora Natasha, questão de semanas, em um mês eu já estou sem dor. Uhum. São médicos que estão sendo treinados, estão resgatando a anamnese e dando tempo para os pacientes e sendo donos do seu tempo, né, Sidney? Você cobra R$1.500 na sua consulta porque você é o dono do seu tempo. Se você estivesse na UBS, eu não ia poder cobrar R$1.500 na tua consulta. Mas é fantástico, exatamente esse resgate. E é por isso que o que eu escuto é eu voltei a ser médico. Ou seja, eu agora me sinto médico. Porque saiu aquele negócio assim, de solicitação de exames. Os meus alunos pedem muito menos exames. Claro que eles solicitam ainda, é necessário, né, em alguns casos, mas não em todos, entende? E muito pelo contrário, cada vez menos, né, exames são solicitados. Isso é outra Então, coisa, tá, meu amigo? Me permita te interromper, porque isso é crucial no nosso trabalho, no seu e no meu. Quando o médico atende particular, qual é o conflito de interesse que ele tem para pedir exame? Nenhum. Ele vai pedir se o paciente o quê? Precisar. Agora, no plano de saúde, o que acontece? Infelizmente, tem um atravessador no meio. Então, ele muitas vezes está pedindo exame, até porque, em alguns locais, o médico ele é assediado. Eu já passei por isso. Assediado a pedir exame, Sidney. E aí tem esse conflito de interesse. No consultório, cara, não tem. É você e o paciente. Você não tem obrigação nenhuma de pedir exame para o paciente que não precisa. Então, isso é outra coisa da vantagem do médico ter o seu consultório particular, cara. Eu vou te dizer uma coisa agora que eu não sei se tu sabe, mas eu vou te dizer. Eu não tenho receituário no meu consultório. Eu não prescrevo absolutamente nenhum remédio. E o meu paciente sai muito melhor do que chegou sempre. Seja ele menos um conflito de interesse. Porque tu fez eu lembrar justamente isso. Propagandista no consultório, eles faziam a primeira visita, eu recebia por educação. E depois eles não viam mais, sabe por quê? Eles não viam o carimbo meu nos controles deles. Porque eu não prescrevia absolutamente nada.
Só com conhecimento da neuromodulação resolve os casos. Então, tu fez me lembrar, tu me lembrou isso, por isso que eu estou trazendo isso. Então, eu não tenho receituário no meu consultório. Eu acho que eu sou um dos médicos do Brasil que atende paciente que tem um índice de prescrição 0,0000, não sei o que. Tá? E tenho, com orgulho, vou te dizer uma coisa. Eu não sei a maioria dos remédios que tem novos aí. Não tenho a menor ideia para que serve. Porque eu não estudo remédio. Eu estudo o paciente. E isso faz uma diferença incrível na resolutividade. Não que meus colegas tenham que deixar de prescrever remédio, não é isso. Estou dizendo eu, particularmente, desenvolvi uma capacidade de reconhecer a doença, de buscar a doença e de tratar a doença, que eu não precisei mais do recurso. A gente deu espaço, a gente, quando eu falo o médico, quando ele deixou de escutar o paciente, quando ele deixou de examinar o paciente de forma adequada, da melhor forma possível, cara, quando a gente vai ver quem que ganha dinheiro na saúde, cara, é a indústria farmacêutica, a indústria de órtese, prótese e por aí vai. São as empresas. E agora as empresas de tecnologia. A gente vai continuar carregando o sistema nas costas, cara. É, Com esse medo de cobrar, com essa dificuldade de cobrar, com essa dificuldade de achar que a gente não pode ganhar dinheiro, de achar que a gente tem que atender todo mundo de graça, que a gente não pode ter vida, que a gente não pode ter tempo para nossa família, que a gente não pode ter tempo para nossa saúde. Até quando, cara? só para te contextualizar sobre isso que está falando também, eu atendia, hoje eu não atendo mais convênios, tá? No momento não atendo nenhum convênio. Mas até pouco tempo atrás eu atendi um convênio que é considerado um convênio bom, em termos das pessoas, né? É conhecido, tá? Mas não vou citar aqui. De repente, começaram a me glosar. Eu atendia o paciente, mandava a fatura para o convênio, para cobrar o convênio daquele atendimento, e eles começaram a glosar. E, e naquele mês eles glosaram em torno de R$ 6.000. Eu liguei para o convênio, né? Olha, o que aconteceu? Ah, doutora, que agora entrou uma. Eu não sei como é que se diz uma pessoa que revisa isso. Uma auditora, seria Um auditor. auditora nova aqui, e ela glosou, a senhora agora precisa fazer laudos para poder, então, a gente poder ver se vai pagar ou não. Eu disse, sério que eu vou ter que fazer laudos? Eu atendia 35 pacientes assim, não tinha tempo para fazer laudos. Eu disse, moça, tem certeza que eu preciso fazer laudo? Precisa. Faz o seguinte, pode ficar com seus R$ 6.000 aí, a partir de hoje não manda mais ninguém do seu convênio para cá. Muito obrigado, foi um prazer. Nossa, me ligaram 300 vezes. Não, mas que você tem que só fazer os laudos, nós vamos pagar. Não, 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 eu não tenho tempo para fazer laudo. Pode ficar. Deu uma brigaçada lá, porque eu resolvi os problemas, né? Então foi sabe, eles fazem de tudo para que você não faça atendimento pelo convênio. Impressionante. Tá? Você fica Isso, no convênio, paga um pouco e ainda por cima começa a glosar. Aí quando isso começou, não vou é o ficar maior no laudo. absurdo, cara. Em 2000 em 2030, eu espero que a gente esteja olhando para trás e dizendo assim, cara, sério que em 2024, 2025, os médicos aceitavam não receber, fazer o serviço e depois a empresa dizer que não vai pagar e os médicos continuavam fazendo isso? A gente vai dizer, não, cara, isso não é possível. Eu acredito que daqui a uns 5 anos a gente vai estar olhando para trás e vai estar dizendo assim, cara, sério que em 2025 tinha médico pagando R$ 100.000 para entrar numa cooperativa para receber R$ 50 por consulta? E a gente vai dizer, sério, cara, isso acontecia. Igual hoje a gente olha para trás e vê que, sei lá, há um tempo atrás não tinha vacina, então há um tempo atrás o antibiótico era penicilina procaína, não tinha azitromicina, não tinha, enfim. Porque isso para mim é muito absurdo, cara. É absurdo o médico fazer um serviço e depois ele não receber. É absurdo. É, Sendo que ele já recebe 1/10 do que poderia receber, né?
quase assim. Eu atendo o paciente, depois pelo amor de Deus, por favor, me paga o convênio. Tipo isso. Isso não faz sentido, cara. Por isso que eu larguei. Não vou fazer isso. É isso. E que bom que você largou, porque agora você está... Não que lá você não ajudasse, você ajudava muita gente, mas hoje você ajuda muito mais através dos seus alunos, né? Através dos alunos que estão utilizando a neuromodulação aí, fazendo essa transformação, essa revolução. Fala um pouquinho aí, você tem um curso presencial, você tem curso online, você tem após? Então, Fala um pouquinho pra gente. eu comecei a ensinar neuromodulação depois de ter sido demitido do lugar que eu trabalhava, que era um posto de saúde. Aí eu comecei a ensinar o que eu sabia. E os colegas ficaram cada vez mais interessados. Eu comecei, então, a dar o primeiro curso de neuromodulação. E do primeiro curso foi para o segundo. E, de repente, eu já deixei em cursos. Né? Isso já fazem 2, 3 anos que eu parei de contar. Né? E sempre queriam saber mais como é que eu tratava. Eu fui criando outros cursos, cursos online. Eu tenho também uma pós-graduação credenciada pelo MEC online, são 18 meses. E eu tenho os cursos presenciais. Os cursos presenciais é atendimento ao paciente. E o pessoal que se inscreve no meu curso presencial, os médicos, né? Eu só dou curso para médicos, eles também recebem um curso online para depois ir acompanhando aquilo. Então, é legal por quê? Porque serve esse curso presencial para quem já conhece muito a neuromodulação e para quem não conhece nada. Quem conhece muito a neuromodulação vai lá para aperfeiçoar sua técnica, pegar mais coisas e ganha um curso online também. Só que quem não conhece ainda vai lá, fica fascinado, porque nunca viu aquilo, obviamente, né? Nunca viu aquele tipo de tratamento. Imagina, não é amanhã que ele melhora, tem que melhorar na hora. Se eu não melhorar na hora, eu não fico satisfeito, fico procurando. Entende? Então o aluno vê na hora acontecendo a coisa e depois ele vai ver o primeiro curso, digamos assim, que é o degrau inicial da neuromodulação, mas já é muito poderoso esse degrau. Tá? Esse degrau já leva o médico lá para as alturas. Os outros vão para a estratosfera, mas é fantástico. Então, assim, está disponível. O colega médico quiser informação, por favor, entre em contato, é um prazer conversar. Eu não tenho secretária para isso, eu mesmo que faço o atendimento, tá? Por quê? Porque o médico eu tenho que ver se serve para ele. Né? Então, eu preciso fazer essa conexão, a comunicação que tu fala tanto aí, né? Eu preciso saber se aquilo vai fazer bem para aquele médico ou se não vai frustrá-lo. Por isso que eu preciso conversar. E serve para todo médico que atende paciente, quer resolver problema de dor de paciente, disfunção de paciente, esse curso é para ele, tá? Seja a especialidade que for, tá? Porque o corpo é um só. Então, é incrível, mas se você tiver um problema no joelho, a causa pode ser aqui na ATM. E é essas ligações que eu fico mostrando nos cursos, tá? Se você tem um problema ocular, você tem que pegar os músculos supraoccipitais para trabalhar também. Porque os supraoccipitais têm o reflexo olho-coluna, eles respondem ao movimento ocular. E eles controlam toda a coluna, posicionam toda a coluna para acontecer alguma coisa devido ao movimento ocular. Então, são coisas que ninguém explicou para nós durante o curso de graduação. São coisas que eu estou trazendo, né? Depois de estudar, depois de verificar, depois... E nós fazemos também a pessoa que não consegue caminhar por falta de equilíbrio, né? É tudo fantástico. Aqui está perguntando o presencial de quanto tempo. Eu dei um em São Paulo agora esse fim de semana, tá? Eu vou dar um agora, nesse mês de agosto, em Vitória, Espírito Santo, é sábado e domingo. E também vou dar um em Belo Horizonte, nesse mês de agosto ainda. Então, é 24 e 25, é sábado e domingo, 24 e 25 em Belo Horizonte, na semana anterior em Vitória do Espírito Santo. Vou ter um curso em Natal é em outubro, que eu estou lembrando agora de cabeça aqui, presencial, tá? Entre em contato comigo, a gente tem alguns cursos lá, as datas. Pode entrar no meu WhatsApp, os colegas que quiserem saber sobre curso, fiquem bem à vontade mesmo, será um grande prazer conversar com vocês. E da mesma forma, né, nós vamos ter o Instagram aqui, os meus alunos, eu vou levar essa live para minha, eu não sei se eu posso compartilhar contigo no mesmo, para deixar lá Pode, vou deixar Instagram. Compartilhado. Depois deixar compartilhado. Aí, então. Que faço, porque eu também não sei muito fazer isso, não. É só aceitar. Eu vou compartilhar aqui, Eu aceito. colocar como colaborador, aí você aceita lá
Mas e agora... aparece no teu. Quando eu terminar, quando a gente Ah, tá. terminar, aí eu vou compartilhar, é só você aceitar lá. Ah, por favor, vai ser um prazer aí. Então é isso, gente. É um prazer enorme sempre estar com a live contigo aqui e saber que eu digo que é feijão com arroz, né? CVM e neuromodulação. Tu disse que é outra coisa, né? Romário e Mas é Bebeto, Romário e Bebeto. feijão com arroz é aquela comida que casa bem, né? Romário, Romário e Bebeto. Romário e Bebeto. Bom, Romário e Bebeto, tá bom, pode ser, pode ser. E faremos muitos gols ainda, então juntos. E nós temos que pensar num curso, talvez, em conjunto, numa hora dessa. Que já entre Vamos. automaticamente, né? Perfeito, Para perfeito. crescer as ferramentas dos dois lados. Estamos Maravilha, então. criando, estamos criando. E mais uma vez, eu já te falei isso no privado, vou falar aqui agora nessa live pública. É, parabéns, parabéns por a diferença que você está fazendo aí na vida desses médicos e na vida de cada paciente que esses médicos atendem. E é um prazer para mim poder te ajudar, né, a expandir esse trabalho. Assim como eu te agradeço também por estar sendo também uma possibilidade de expansão do nosso trabalho aqui, porque o que a gente faz é também a mesma coisa. É ajudar médicos a ajudarem seus pacientes. Não se trata só de grana, não se trata de... Enfim, isso aqui tem muito propósito, né? Tem Exato, muito propósito envolvido, tem muita... Enfim, é sobre algo maior, não é só sobre a gente. exato. Então, E eu também quero te obrigado, meu amigo. parabenizar, porque os meus alunos que estão no teu curso tiveram saltos muito importantes. Além da neuromodulação, tiveram outros saltos até na sua vida pessoal, no sentido de qualidade de vida. Então, você proporciona isso ao médico. Parabéns. Obrigado, meu amigo.